Alô, gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos começar com o Mantra de Vida de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Hoje os mantras são do capítulo 39. Não sofro com o desprezo de ninguém. Ele é um tipo de escândalo necessário, onde não sou eu que sirvo de seu instrumento. Não abandono ninguém. O meu rebanho cresce sempre e sempre tenho novos amigos. Todos aqueles que vêm a mim com problemas voltam sem eles. Na mente está o segredo de alimentá-los ou esquecê-los, se não resolvê-los. Damos às dificuldades as dimensões que a mente lhes empresta. Quantas enfermidades existem nas linhas ilusórias do modo de pensar? Mudando os pensamentos, restabelece-se a saúde. Não me acomodo com sofrimentos, luto para saber o que eles querem comigo, e quando compreendo, cessa o desespero. Não tenho dúvidas em nada, porque me esforço todos os dias para compreender tudo dentro do maior equilíbrio. Quando falo, presto atenção nos sons que emito. Se existe desarmonia, conserto, porque tudo foi feito para ser aprimorado por nós. A perfeição é uma coisa sublime que nos atrai infinitamente. Não fico impaciente com as coisas erradas. Dou o que posso para consertá-las. Admiro as coisas certas e trabalho para que elas se elevem mais. Acredito na paz, porque para mim não existem guerras, e sim lições. Muito bonito, muito bem. Gostei muito desses mantras. Vamos para o Livro dos Espíritos e hoje a gente começa o item O Egoísmo. Pergunta 913. Entre os vícios, qual que se pode considerar radical? Temos dito muitas vezes o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudem todos os vícios e verão que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deem combate, não chegarão a extirpá-los, enquanto não atacar o mal pela raiz, enquanto não lhe houverem destruído a causa. Apliquem, pois, todos os seus esforços para esse efeito, porque aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir se aproximando da perfeição moral, deve expurgar seu coração de todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. É muito sério e muito difícil, né? Mas a gente chega lá. Vamos então para o livro A Gênese. Nós estamos no capítulo dos fluidos e hoje vamos ler o item Ação dos Espíritos sobre os Fluidos, Criações Fluídicas. Os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível, o meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária,
E, finalmente, o veículo do pensamento como o ar o é do som. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam. Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção, outras são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo, na época em que o segundo o conheceu, embora ele tenha tido, depois dessa época, muitas outras encarnações. Apresenta-se com vestuário, sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que então tinha. Um decapitado se apresentará sem a cabeça. Não quer isso dizer que haja conservado essa aparência. Certo que não, porque como espírito ele não é coxo, nem maneta, nem zarolho, nem decapitado. O que se dá é que, retrocedendo o seu pensamento à época em que tinha tais defeitos, seu perispírito lhes toma instantaneamente as aparências que deixam de existir logo que o mesmo pensamento cessa de agir naquele sentido. Se, pois, de uma vez ele foi negro e branco de outra, apresentar-se-á como branco ou negro, conforme a encarnação a que se refira a sua evocação e a que se transporte o seu pensamento. Por efeito análogo, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Um avarento manuseará ouro, um militar trará suas armas e seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um lavrador a sua charrua e seus bois, uma mulher velha a sua roca. Para o espírito, que é também ele fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como o eram no estado material, para o homem vivo. Mas, pela razão de serem criações do pensamento, a existência deles é tão fugidia quanto a deste. Muito interessante, né? E isso não tem muito a ver com a... É bom lembrar disso. Não tem muito a ver com a evolução do espírito, porque os espíritos inferiores também conseguem fazer isso. Os obsessores, isso a gente vê muito nesses filmes, né, de fantasmagóricos, de terror. E é possível mesmo, o pensamento é que plasma o fluido universal. Vamos então encerrar nossas mensagens, nossas leituras, com a poesia Amor em Toda Parte, de Francisco Otaviano. Amor puro, apoio certo, luz que ampara e aperfeiçoa, Deus que nos chama de perto no passo de outra pessoa. É do livro Orvalho de Luz, uma psicografia de Chico Xavier.